Hoje teremos uma reflexão sobre a espiritualidade na família, as raízes da família e buscar um caminho de construção de uma espiritualidade cristã no ambiente dos relacionamentos familiares. Primeiro, temos que constatar que nós vivemos numa época extremamente conturbada, envoltos a questões existenciais, espirituais, sociais, políticas, e nossas relações familiares tentam sobreviver a toda sorte de ventos contrários a uma dinâmica saudável e duradoura. Nós vivemos no início de século com os resultados, com as consequências da pós-modernidade, onde a família, o casamento, não é mais prioridade no projeto pessoal de vida de cada um, e nós precisamos, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, buscar a nossa realização e um caminho também de felicidade pessoal e familiar a todo custo e com muito esforço, descobrindo esses caminhos de vida onde há tantos sinais de morte. É fácil constatar o hedonismo junto com o individualismo que nós herdamos da queda humana, do relativismo que tem quebrado todos os valores absolutos, e também reconhecer a nossa complexidade psicológica, sujeita a todo tipo de atitude contraditória, ambivalente, radical e até mesmo perversa muitas vezes. Muitos de nós vivemos situações não ideais na família, muitos já passaram pela experiência da separação, outros ainda lutam para manterem os seus relacionamentos íntegros e duradouros, outros desistiram de lutar pelas circunstâncias que estão vivendo, que não favoreceram, e outros vivem, infelizmente, somente de aparência, diante dos seus relacionamentos realmente falidos. Muitos já abandonaram seus cônjuges e seus compromissos de aliança, outros experimentaram ou ainda experimentam rompimentos com seus filhos, as nuvens e a presença do adultério e da traição, das drogas, dos abortos, da violência doméstica, do desemprego, da falta de sinceridade, de verdade e da comunicação quebrada. Também do individualismo que nós temos herdado da queda e do relativismo que tem quebrado e insiste em quebrar esses absolutos. Nós temos que corajosamente buscar nossas referências históricas, recolocarmos alicerces e humildemente reconhecer que não existem fórmulas infalíveis para construirmos um ambiente, uma dinâmica familiar saudável, mas princípios e caminhos que são balizados pela fonte da presença de Deus em nossas vidas, através também de conhecermos e andarmos com Jesus Cristo, seu Filho, através do conhecimento e da vivência da Palavra de Deus, que é base para uma espiritualidade que nós temos que construir, baseadas naquilo que Jesus nos ensinou e referendou na sua vida com o seu exemplo pessoal. Em primeiro lugar, o matrimônio bíblico nós temos que considerar como ele está descrito na Palavra de Deus, pelo menos em 3 momentos. Em relação à criação, em relação à queda e em relação à redenção. Isso é uma dinâmica que nós temos que observar. Em primeiro lugar, na criação, o conceito de pessoa que é construído a partir da imago Dei, da imagem de Deus, que foi compartilhada por Deus com todas as suas criaturas. Na criação, descrita em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós notamos que 2 seres, homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, se aproximam profundamente um do outro, formando uma nova realidade, conhecida com o nome de uma só carne, como está descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este nível é descrito por alguns teólogos como compromisso de fé, compromisso de verdade, compromisso de integridade, compromisso de confiança. Outros chamam do ato que envolve e compromete a totalidade da pessoa. Outros o descrevem como a experiência mais profunda de entrega mútua da intimidade do eu. E outros com a expressão máxima da estrutura relacional do homem e da mulher. E o que é que lhes tem permitido chegar a tal condição?
Que propósitos anseiam então essa união e como ela se expressa? Essas perguntas que precisam ser constantemente respondidas por cada um de nós. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e aqui se apoia o nosso conceito de pessoa. Essa imagem de Deus, essa imago Dei, lhes tem permitido se verem como iguais. Então, em primeiro lugar, homem e mulher se veem como sujeitos capazes de comunicação e, em consequência, de construírem uma relação, um relacionamento. Esta comunicação é, em primeiro lugar, entre o Criador e a criatura. Ambos, homem e mulher, podem se relacionar com Deus e mutuamente. Sem esta visão do outro, é impossível estruturar uma relação de mutualidade que chegue a uma só carne. Os dois têm que ser concebidos como iguais para poder formar, então, uma unidade. Em segundo lugar, homem e mulher recebem o mandamento de senhorear, administrar o mundo. A ambos é confiada essa tarefa de mordomia. Ambos recebem capacitação e poder. Isso de fato os coloca em uma relação de companheiros. A aproximação com o objetivo de formar uma só carne supõe, pois, que ambos se veem como arquitetos da história e que ambos se concebem com uma vocação existencial e também missionária. Ao aproximar-se e entrar numa relação com outro, em ambos há a vocação e o poder de governar o meio onde estão inseridos como família. Em terceiro lugar, ao aproximar-se mutuamente, eles trarão a contribuição não só de uma mesma condição, vocação e poder, mas também do distintivo de suas diferenças. Não são meramente biológicas, mas também de idoneidade. Essa idoneidade é a que satisfará suas necessidades mútuas e tornará agradável, atraente, enriquecedor e dinâmico o companheirismo e a comunhão dos dois. Essa contribuição das diferenças também é necessária para que homem e mulher cheguem a ser uma só carne. Ao trazer para a relação uma visão assim, o outro é igual a mim, pois também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa vocação e poder existe para cumprir com o mandamento de Deus. É diferente em sexualidade e também em relação à idoneidade, que significa mais a funcionalidade da relação. Homem e mulher desfrutam de liberdade para se aproximar mutuamente e compartilhar tudo o que são. Este compartilhar alcança sua profundidade na expressão da sexualidade. Assim, a sexualidade fica redimida de uma visão fisiológica e é resgatada do risco de se converter em um fim ou somente em um meio, que seria a reprodução. Mas não somente é resgatada a sexualidade, é preservada também a identidade das pessoas, e essas permanecem sujeitos uns aos outros, com ainda o propósito dessa união, que é juntar esses poderes para exercer o mandato de senhorear, de serem mordomos, de adorarem a Deus com as suas vidas e os seus relacionamentos. É preservado também o alcance da construção das expectativas mútuas. A relação não satisfará todas as necessidades. E finalmente ela é protegida e nutrida numa estabilidade dessa própria relação com a sua indissolubilidade. Assim é que vemos o matrimônio inicialmente na criação. Mas depois, a segunda perspectiva, nós temos que enxergar o matrimônio na queda. Na queda, que é a experiência do homem quando desiste de adorar a Deus, de caminhar com Deus, de ter intimidade com Deus. Na queda, pelo pecado do qual fizemos menção, entra agora um novo elemento na criação. Elemento que tem sido acertadamente descrito como alienação. Esta alienação tomou várias formas, conforme está registrado em Gênesis capítulo 3, de 7 a 8, Gênesis capítulo 11 e 12. Mas em particular afetou o caráter relacional do homem. E por que afetou esse caráter? Porque truncou a própria base do aspecto fundamental da imago Dei, da imagem de Deus compartilhada pelo Criador com cada um de nós, criaturas das suas mãos. Agora homem e mulher se escondem do seu Criador, embora continuem ouvindo a sua voz. Não porque Deus apareça, e apareça sempre de forma condenatória, mas porque o homem, a mulher, já não podem aceitar-se a si mesmos. Eles estavam nus, homem e mulher se distanciam e agora se acusam, isto é, já não se veem mais como iguais.
Entretanto, nós cremos que o efeito mais pronunciado se nota no manejo das diferenças. Estas perdem o seu caráter de idoneidade e se convertem em motivo de conflito. A mulher, antes vista como companheira, é agora a causa do problema. A mulher que me deste por companheira, conforme está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E o homem deixa de ser companheiro, que a olhou de uma forma certa, conforme o projeto de Deus inicial, e em consequência a recebeu, como está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Agora se converte em um ser acusador, incapaz de assumir responsabilidade e manejar a sua autonomia. A sexualidade, elemento que fazia possível essa complementaridade entre ambos, isto é, um elemento que os aproximava, lhes permitia o reconhecimento e enriquecimento mútuo, que lhes tornava primeiramente casal, agora os desaloja, agora os dissocia, agora traz desequilíbrio na relação. A mulher ficará dividida entre duas direções. Uma a atrai para o seu marido, conforme registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 16, e a outra que atrai para a sua autonomia. O homem, diante desse desequilíbrio, também responde desequilibradamente, abusa de tal debilidade e a explora, dominando-a. Ele a vê diferente e muda-lhe o nome para Eva. A idoneidade foi substituída pela utilidade. Ela é um meio para alcançar um fim. A sexualidade, então, foi reduzida a sexo. Mas há uma terceira perspectiva que nós temos que olhar, que além da criação, além da queda, nós temos que olhar a perspectiva da redenção. A vinda de Jesus Cristo marca, então, o advento dessa nova era. E com ele o reino de Deus chega à terra. Isso significa que as boas novas chegaram trazendo sinais de vida onde haviam sinais de morte. Quais são essas boas novas para o casal humano? Nós cremos que elas são a restauração e o começo da restauração dessa imagem de Deus que foi distorcida pela queda como consequência do pecado. Isto é, o casal voltando ao propósito inicial de Deus para que foram criados, isto é, para serem adoradores e para senhorear, serem mordomos da criação. A queda, em consequência, não pode ser vista como normativa agora das relações humanas, porque o advento da nova era em Cristo suscita o aparecimento desta nova humanidade, conforme Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículo 28. As divisões dadas ao longo da história desaparecem, as divisões de raça, de sexo, de classe. A unidade e a equidade agora de Gênesis é restaurada em Cristo, pela obra de Cristo, pela vinda de Cristo, pela morte de Cristo e ressurreição. Não há mais varão nem mulher, mas o reino de Deus traz algo mais que somente restauração da Imago Dei. Traz um modelo e traz recursos para construirmos um relacionamento saudável como matrimônio e como família. O primeiro aponta para a relação ideal que há de aspirarmos sermos um casal com instrumentos para vivenciarmos o ideal e o propósito de Deus na criação. Construir então uma espiritualidade é fundamental olharmos essas três realidades. Quando a Imago Dei está sendo restaurada, nós agora temos um resgate daquele propósito inicial. Espelharmos como pessoas e também como casais no matrimônio e na família mais abrangente, não somente na família nuclear, espelharmos a imagem de Cristo, como Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 29. Nós que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, queremos então agora construir uma espiritualidade que é de fato cristã. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o propósito a que a fé se destina. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo que pela graça foi nos dado o dom da fé, essa fé que invade o nosso coração, essa capacidade de crer em Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador, esta fé possibilita agora que nós caminhemos no propósito para que nós fomos criados.
A espiritualidade, então, ela é o propósito a que a fé se destina. E o que é e para onde a fé nos aponta? Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus e espelhar a sua imagem em tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos, principalmente na família. O modelo que foi nos dado, pelo menos como um referencial, está lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 21 a 33. Nesta passagem, Paulo retoma Gênesis e sustenta a igualdade e diferenciação do homem e mulher que lhes leva à experiência da união. E os dois serão uma só carne, Efésios capítulo 5, versículo 31. O casamento se dá sob as mesmas condições às quais nós fazemos alusão. A novidade agora é a introdução de um modelo que há de seguir o casal a se relacionar e a construção de um relacionamento saudável e profundo. Esse modelo é descrito pelo apóstolo Paulo em termos de uma relação estabelecida entre Jesus e a igreja. A singular indissolubilidade do conceito bíblico se acrescenta agora como o distintivo único deste modelo, desse referencial que Deus nos deixa na sua palavra. A grandeza e a validade do casamento ficam então estabelecidas e novamente valorizadas e recuperadas em seu sentido. Marido e mulher vão agora se relacionar entre si, assim como Cristo se relaciona com a igreja. E em que implica isto? Nós cremos que implica em vários aspectos que nós queremos ressaltar nessa nossa reflexão pela TV CMC. Em primeiro lugar, o motivador para nós preservarmos o casamento e uma família numa espiritualidade de fato cristã que aponta as qualidades e os atributos de Jesus. O tratamento está permeado em primeiro lugar pelo amor. Isto significa uma visão nobre do ser humano, um conceito de dignidade muito grande, valorizando um ao outro. O homem vê na mulher um sujeito para canalizar o seu amor, assim como Cristo viu e olhou a igreja. O homem é chamado para amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Decisão de uma vontade, de uma intenção agora de amar como Cristo amou a igreja, amando a sua mulher. O amor fica então resgatado de uma visão apenas de um sentimentalismo com a qual às vezes é confundido. Este amar ou este amai é entrega não de coisas, não somente de uma relação permeada pelo consumo, mas de si mesmo. Doa a sua pessoa, suas emoções, sua capacidade de reflexão, sua mente, sua cumplicidade, sua comunicação, uma entrega onde você está de fato valorizando e confiando a sua pessoa com aquela com que você está construindo o relacionamento. É uma entrega do ser da pessoa, trazendo valorização pessoal e também valorizando o outro. Em segundo lugar, além de um motivador, nós precisamos ter um ideal. O homem tem de buscar para a mulher o que Cristo busca para a igreja: santificá-la e torná-la uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26. Fica então descartado para o homem buscar no casamento apenas na sua mulher uma empregada, uma secretária, uma mãe, ou um meio para a expressão da sua sexualidade, para somente ser mãe dos seus filhos. Ao formar uma só carne, o homem, por sua entrega, busca então a promoção da sua esposa, a valorização da sua esposa, o crescimento da sua esposa como pessoa, como cristã, como serva de Deus. Por promoção, nós entendemos então essa facilitação do seu crescimento, que é o processo natural de santidade e a conservação da sua identidade, isso é, sem mácula nem ruga. Só assim o marido poderá
inspirar respeito, capítulo 6, versículo 33, em sua mulher, e esta, por sua vez, valorizar o homem. Por quê? Porque o texto de Efésios diz que ambos estão sujeitos a Cristo. E porque estão sujeitos a Cristo, ambos terão disposição de se sujeitar um ao outro. Todos têm o mesmo valor, mesmo que uma funcionalidade diferente na relação. Uns estão de fato submissos a Cristo e por isso conseguem amar a sua esposa e amar os seus maridos e se sujeitar também aos seus maridos. Mas essa sujeição a Cristo em primeiro lugar é um motivador também para que valorizem e para que se sujeitem mutuamente. Em terceiro lugar, além de um motivador e de um ideal, uma estrutura. Com o modelo não somente chega então uma dinâmica, um ideal, mas também uma ordem. É aqui onde mais controvérsias e lutas existem, opiniões diferenciadas nos livros, entre teólogos, nas igrejas, entre pastores e entre os próprios cônjuges. Paulo anota que o marido é cabeça da mulher, a qual há de ser o seu corpo e que deve sujeitar-se ao seu marido. Aqui são descritos 3 elementos de útil consideração nessa reflexão sobre a espiritualidade na família. Cabeça, que significa autoridade e liderança. Corpo, que significa interdependência. Submissão, que significa a posição e o papel funcional. É mais que evidente que o texto não está falando de condição, mas de posição. Isto significa função, não classificação. Não significa superioridade ou inferioridade um ao outro. A ordenança, ou seja, a estruturação, obedece mais às exigências do funcionamento, do crescimento, dos objetivos e não à condição de uma queda ou da natureza caída do homem. Em Efésios, a estrutura a qual Paulo nos introduz não está ordenada com base nas diferenças entre homem e mulher. Também em termos de qualificação, o homem não é mais forte e racional e a mulher mais débil e emocional, e isso a própria experiência de cada um de nós, conhecendo famílias e as nossas próprias famílias, desmentem isso. Há muitos homens que são, infelizmente, muito mais frágeis emocionalmente, que não demonstram estrutura pessoal. Mulheres que são muito mais fortes, que têm muitas vezes muito mais condição de trazer estrutura nesta relação. A ordenação, como Deus dispôs, e o propósito devem nortear a estrutura do relacionamento na busca de alcançarem um objetivo comum. Há uma situação de interdependência, isso faz com que a liderança será dirigida não de uma forma ditatorial pelo homem, mas de uma colaboração, de uma coparticipação, uma liderança com base na palavra, motivada pelo amor, pela submissão mútua, entregue ao serviço e facilitando o crescimento da mulher. A mulher estimula isso no homem por respeito, consideração e amor. Tem se deteriorado o conceito de autoridade e a ausência, principalmente dessa autoridade, nos relacionamentos familiares e, por consequência, também na comunidade da fé, na igreja local. Em muitos lares, o homem tem liderado ditatorialmente. Por outro lado, em outros lares, o sofrimento existe pela falta dessa liderança. Surge o conflito e a angústia da mulher, não por estar eximida de autoridade, mas por ter que exercê-la demasiadamente, pois a liderança do homem está ausente. Só o desenvolvimento do modelo proposto por Paulo aos irmãos e às famílias da igreja de Éfeso, de uma forma equilibrada, perseverante, criteriosa, com amor e compromisso, pode corrigir essa lacuna presente na vida e na cultura das famílias brasileiras e também latino-americanas. Construir uma espiritualidade é fundamental que nós olhemos o modelo que nós temos familiar e a espiritualidade que é irrevogavelmente doméstica, como a palavra de Deus nos mostra. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo.
essa mesma essência que se apresenta em três pessoas. E nós que cremos na Trindade, nesse Deus triuno como base de nossa fé, temos um forte referencial de família. Essa bênção que veio registrada em Gênesis para todas as famílias da terra e que nós podemos viver conhecendo, tendo um motivador, tendo um ideal, tendo uma estrutura no nosso relacionamento e temos uma ação funcional de sujeição a Deus, de sujeição mútua, tendo e vivenciando essa experiência de doação para que haja crescimento na relação no casamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são os nossos referenciais que nos lembram que fomos criados seres que precisam interagir, que precisam interdepender, que precisam nutrir respeito mútuo e valorização mútua. Quais são os recursos que nós temos para trabalhar nossos casamentos e trabalharmos as nossas relações familiares? Em primeiro lugar, nós contamos com a graça de Deus. Mediante ela, Deus decidiu tratar o homem e por ela nós fomos aceitos e recebidos. Por ela nós evitamos desenvolver relações possessivas e dominadoras, mas temos a liberdade de amar, de doar e também muitas vezes de perdoar e de reconciliar. Em segundo lugar, nós temos o recurso da palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Temos nela recurso de caráter preventivo, regulador e também de intervenção nas nossas dinâmicas, nos nossos conflitos familiares. A palavra de Deus pode trazer luz, pode trazer caminho, que pode nos ajudar a equacionar as nossas questões no casamento, na família. Claro, nós vivemos num advento onde um grande número de psicólogos, onde a psicologia hoje, uma ciência comportamental com um pouco mais de um século, ela está presente. Há muitas linhas, há muitas ajudas que são complementares àquilo que a palavra de Deus nos dá como base, que nos ajudam a lidar com nossas heranças, com experiências do passado, com as nossas heranças familiares que muitas vezes foram regadas de traumas, de conceitos errôneos. O trabalho psicológico pode ser também um forte recurso que nós podemos usar hoje para que os casais, para que a família, para que os casamentos sejam estruturados e, obviamente, com o recurso da multidão de conselhos que nós temos na igreja. E a própria igreja, o terceiro recurso, no corpo de Cristo, nós temos uma jornada comunitária com irmãos, com outros casais, com outras famílias, com afeto, com amizade, com conselho mútuo, com discernimento, com consolação e oportunidade de nos doarmos e também de servirmos aos nossos irmãos e às outras famílias com quem nós convivemos, onde podemos partilhar a nossa vida. Além da graça de Deus, além da palavra de Deus, além da igreja, da experiência comunitária, nós temos também o Espírito Santo. Envolvidos dentro da estrutura do casal, nós podemos encontrar forças através do Espírito Santo para sermos fiéis, para nutrirmos a paixão, para nutrirmos a cumplicidade, para construirmos uma relação profunda de amizade, de confiança. O Espírito Santo que nos capacita a melhorarmos a nossa comunicação, a aceitação mútua e principalmente a vermos, tanto no homem e na mulher, e depois nos filhos, a restauração com dignidade, com a dignidade com que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A graça, a palavra, o Espírito Santo e a igreja se tornam recursos para construirmos esta espiritualidade. O ambiente se torna favorável quando estamos também vivendo na comunidade, para pessoas que já passaram pelo processo de separação, que estão divorciadas, para os próprios solteiros adultos, que são em grande número em nossas comunidades, onde a aceitação, a sanidade emocional e uma espiritualidade baseada na amizade construída na igreja podem ser cultivados para fortalecermos as famílias num cultivo de uma espiritualidade cristã.
Espiritualidade é ver Cristo formada no indivíduo e no coletivo, portanto, na família. Uma espiritualidade que é encarnada, que é presente, que não é alienada, que não foge das questões vividas pelos casais e pelas famílias hoje, que não é monástica, que precisa ser realmente vivida em todas as dimensões da vida e da nossa vida familiar. Envolve as nossas raízes, envolve nós percebermos que essa dinâmica relacional exige de nós um esforço contínuo para termos esse projeto juntos como casal, matrimônio, como família. Importantíssimo para nós, então, valorizarmos a família, valorizarmos o matrimônio, o casamento em dias em que estão sendo tão bombardeados, desvalorizados ou de alguma forma desconstruídos na sociedade na sua importância. O matrimônio, a família foram criados por Deus e todas as relações que vêm dessas duas construções, desses dois alicerces, trazem a bênção de Deus para todas as famílias da terra, trazem a bênção de Deus para a comunidade da fé e nos ajudam no nosso testemunho de dizer que Cristo está vivo, que pode transformar pessoas caídas como eu e como você, que pode transformar o nosso coração como maridos, que pode transformar o coração das esposas, que podem transformar o coração dos filhos, e todos nós, pais e filhos, convertendo o nosso coração a Deus e tendo em Jesus o nosso referencial para a construção de uma espiritualidade genuinamente cristã na família. Temos a graça, temos a palavra de Deus, temos a comunidade da fé, que nos trazem os amigos, temos o Espírito Santo e a nossa decisão, que é fundamental, de preservarmos os nossos matrimônios, de preservarmos os nossos casamentos, de preservarmos as nossas famílias, honrando ao Senhor e não jogando a toalha, mas perseverando até o fim, honrando o Senhor com aquilo que nós somos como família e como família da fé. Espero que essa reflexão possa nos ajudar, possa ajudar a todos que estão assistindo essa palestra nas suas realidades. Você que está vivendo situações difíceis, você que está vendo ainda alguns sinais ou muitos sinais de morte no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, que estão desistindo de continuar investindo, não desistam. Olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Compartilhem suas lutas com irmãos queridos que confiam. Orem e busquem a intervenção de Deus para verem os seus relacionamentos restaurados neste momento que nós devemos olhar a família. Não somente mais na criação, não somente mais na queda, mas principalmente na redenção trazida por Jesus Cristo, que pode redimir os nossos relacionamentos que estão à beira da falência. Jesus pode trazer ressurreição em nossa família, aonde há o cheiro e o sinal da morte. Jesus possa abençoar a todos que assistiram e que estão considerando e revendo as suas estruturas familiares nesta abordagem que fizemos hoje sobre a espiritualidade na família. Nelson Bomilcar se despede nessa oportunidade, aguardando mais uma outra próxima reflexão na TV CMC. Deus abençoe ricamente a todos que estão assistindo essa reflexão. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.